Qual é o assunto de hoje mesmo? Você vai entender na hora da cabeça. Eu vou começar. Mete a cabeça, Jajá, mete a cabeça. Olá, vocês que depois de uma semana estáis conosco e nós convosco em mais uma conversa. Esforçar-me-ei sem agosta e com muita franquia para trazermos a questão outrora não discutida, mas que hoje faz-se necessária. Bem-vindos a todos a mais um programa do Curadoria com o tema A Linguagem Neutra. A língua portuguesa, ela muda? Ela não muda? Tem esse preciosismo? O que é a linguagem neutra? A linguagem neutra, para quem não sabe, é a mudança da vogal em alguns pronomes, substantivos e adjetivos, para que essas palavras elas não constituam um caráter sexista, né? Não tenham um gênero masculino e nem feminino, de uma maneira que a gente consiga abranger a todos, pessoas binárias e não binárias. Seria muito simples, mas no Brasil nada é simples. Então a gente vê uma crítica da sociedade, estou generalizando, tá? Mas principalmente da parte da sociedade cis, que critica essa mudança dizendo que a língua portuguesa não aceita mudança, que a língua portuguesa é imutável, que isso não existe, gênero neutro não existe. E para a gente começar essa discussão, eu vou ler um post de uma professora de português, Vivian Cabrelli Mansano, e ela começa assim, abre aspas. Não sou homofóbica, transfóbica, gordofóbica. Eu sou professora de português. Eu estava explicando por que não se faz diferença nenhuma mudar a vogal temática de substantivos e adjetivos para ser neutra. Fecha aspas. Aí ela vai explicando, colocando algumas palavras, coisas, comidas, o que não é a discussão, fazendo uma falsa simetria, como diz meu amigo Ronaldo Serruia. E aí depois ela continua, abre aspas. O português não aceita o gênero neutro. Vocês teriam que mudar um idioma inteiro para combater o preconceito. Fecha aspas. E aí, por fim, ela fala assim. Vocês podiam tirar o dedo da tela e parar de falar abobrinha e se engajar em algo que realmente fizesse a diferença, ao invés de ficar arrumando pano para manga para discutir coisas sem sentido. Fecha aspas. E aí a pergunta é, qual o incômodo? Por que é tão difícil a gente se deslocar? Porque o que essas pessoas falam é que não é preconceito, é só uma questão das regras gramaticais. E aí a gente percebe que a língua que a gente fala não é da época de Camões, que a língua ela é viva e que a gente muda ao longo do tempo de acordo com as nossas necessidades. Enfim, está aberta a discussão, o bate-papo para a linguagem neutra do Curadoria. Vamos. Eu queria começar falando para a professora Sônia, né, a professora? Vivian. Para a professora Vivian, duas coisinhas. Professora Vivian, quando você começa falando, eu não sou transfóbico, eu não sou homofóbica, eu não sou gordofóbica, eu já queria dizer que quem define isso não é você. São as pessoas que sofrem as fobias. Então, quem vai definir se você não é transfóbica são as pessoas trans. Quem vai definir que você não é homofóbica são as bichas e as lésbicas. Quem vai definir que você não é gordofóbica são os burros. E a segunda coisa é, quando você fala um esforço enorme para mudar, para reivindicar alguma coisa que não tem sentido, você aí já está sendo bastante preconceituosa, porque a ideia do não sentido, de você não conseguir ler, de você não conseguir entender ou ver sentido nesses corpos, é o que a gente sofre desde sempre, os corpos dissidentes, né? A ideia de que a gente não é inteligível, né? A gente não é lido por essa estrutura da qual você pertence e está se beneficiando aí, professora. Então está toda errada, né? Primeiramente, quando você começa falando assim, eu não sou, geralmente é porque é, né? Fica uma dica, né? Fica uma dica. Quando você fala assim, eu não sou gordofóbico. A gente tem que falar eu não sou Geralmente coisas que a gente, né? Tipo assim, eu
eu não sou ciumento, eu não sou possessivo. Coisas que têm a ver com conhecimento sobre você mesmo. Aí você pode falar. E essa coisa de um grande esforço mudar isso, pelo amor de Deus, gente, que esforço que tem em fazer essa mudança? É uma vogal. Sabe? Esforço a gente tem para fazer 1000 outras coisas, mas não isso, assim, eu acho que... A esforço é viver no Brasil de 2021. Isso é esforço. Essa falsa ideia, não sou preconceituoso, né, ou preconceituosa. E aí você vai vendo nesses posts, os comentários, que assim, gente, as pessoas estão morrendo de Covid, vocês se preocupando com uma coisa menor. Porque tudo é menor. A gente é sempre cortina de fumaça, a gente é sempre isso. Não é preconceito. Eu adoro essa frase. Não é preconceito, entendeu? É uma questão gramatical da língua e que não precisa, e que é uma bobagem, né? E aí se você pegar, né, mesmo tendo a coisa do mas mesmo antes, é uma língua machista. Você vai falar no plural. Outro dia eu estava mandando uma mensagem e são 5 meninas, são crianças, são 5 meninas e um menino. Ou seja, a maioria é menina. E aí, automaticamente, ia colocar os alunos, quer dizer, tem um menino e ele define o plural masculino. Eu vi uma reportagem que falava, inclusive, brincando para ilustrar essa situação, mas falava assim, era um acidente de carro, uma mulher tinha sido atropelada, e junto com a mulher que tinha sido atropelada também um cachorro. Então, assim, bastava um cachorro para que esse gênero tivesse que ser tratado no masculino. Então, os dois foram atropelados. E não, acho que ninguém tem que ser atropelado. O cachorro também, né, merece viver, mas é só para mostrar o quanto, Sim, claro. quanto isso acontece. Assim. Eu lembro muito das discussões na época da Dilma também, né? Porque eu lembro que com a Dilma veio aquela discussão do presidenta, que era rebatido dessa mesma forma, né? Da questão ou daquela coisa que ela pedia para todo mundo, que era, na hora do discurso a gente vai colocar o todas e todos. E aí isso era considerado redundante, porque imagina, isso é uma redundância na gramática, não precisa o masculino dar conta do feminino e do masculino no plural. Acho que essa discussão ela vai e volta, claro que aqui a gente está discutindo a linguagem neutra e não essa questão do masculino e do feminino, mas eu acho que ali já tinha uma grande discussão, né, acontecendo a respeito disso. Assim. Mas eu acho que esse exemplo é importante para você perceber que geralmente ele está escondendo toda uma outra raiva, né? Todo outro recalque, toda uma outra... Né? Então, assim, presidenta, parecia que era uma coisa, aí a pessoa aproveita essa deixa e aí ela vai, né? E aí ela joga tudo aquilo que está ali guardado dela. É a norma escondida na norma, né? Na norma exatamente, é uma norma dentro da norma, assim. Então, isso é muito flagrante, assim, né? No discurso da professora, isso é evidente. E ela fala do esforço da vontade, mas você perdeu um esforço enorme para fazer esse post do demônio, e é um post que não morre, né? Ainda que a gente precise fazer um esforço para se habituar, para a gente colocar isso de uma maneira mais intensa no nosso cotidiano, qual o problema de fazer um esforço como esse? Mas que preguiça é essa de fazer um esforço como esse? Porque, assim, às vezes é uma coisa simples. Também tem isso. Às vezes, se ela está tão incomodada assim com a mudança da língua portuguesa, por exemplo, já estava falando essa coisa do aluno, né? Às vezes é só mudar a palavra aluno para estudantes, diretor ou diretora para direção, coordenador ou coordenadora para coordenação. Você pode encontrar palavras que já existem que não são binárias. É um pequeno esforço que pode ser feito. É legal isso que você está dizendo, Paulo, mas a linguagem inclusiva tem esse exemplo que você deu, que é você fazer operações na língua para não binarizar uma língua que é muito binária, né, que tem regras gramaticais binárias, não modificando as regras gramaticais da língua. Isso. Né? A linguagem neutra não. Ela pressupõe uma modificação real mesmo. Botar alune, a linguagem neutra. A linguagem neutra propõe uma modificação na estrutura gramatical da língua. A linguagem inclusiva, não. Ela só é uma preocupação para que a gente encontre formas de falar. Mas, Ronaldo, sabe o que eu acho que é pior? Porque eu acho que é mais cínico, porque a língua, de lá para cá, já mudou. Então, assim... É isso que eu tô falando. Não, então, mas eu tô dizendo que é mais cínico, porque não é só uma questão dos não queremos que a língua mude. Há coisas que a gente aceita na mudança da língua e há coisas que não. Isso.
E geralmente quem não aceita a mudança da linguagem neutra está muito assentada e segura dentro da linguagem e preservada dentro da linguagem, porque provavelmente tem uma identificação binária e para ela já está suficiente. Não, eu já sou contemplada pela língua, então por que eu vou pensar em alguém que não se sente contemplado pela língua? Eu acho que para além da língua poder permitir com que todos, todas, todes se sintam representados por essa língua, eu acho que tem também uma outra questão que é super educativo isso, né? Assim, o fato de você se deparar com a linguagem neutra te leva a reflexões, e essa discussão também acontece por causa disso. Existe um potencial super educativo dentro dessa mudança, que poderia ser explorado, inclusive, nas escolas de maneiras maravilhosas, assim, para que isso fosse porta de entrada, inclusive, para as discussões de gênero como um todo, né? Então, acho que tem um lugar que é para além só da mudança, sabe? Eu acho que ela é uma ação que propõe uma série de outras ações. Assim. Você vê um exemplo disso, Flávio? Eu estava dando uma pesquisada nisso, e aí quando você pergunta, né, qual o seu músico favorito? Teoricamente, na nossa língua, está incluído todes. Tem uma pesquisa que fala que automaticamente a pessoa ela vai pensar num homem. Você entende? Assim, você vai sugestionado a pensar no... Quer dizer, então, existe toda uma questão comportamental mesmo. Assim. Ela não é inofensiva. Né? Tem uma coisa que eu acho também que me irrita muito quando eu vejo os exemplos, por exemplo, a discussão da linguagem neutra, ela tem sempre um grupo que debocha demais dessa discussão. E aí vai com umas coisas irônicas e tal. E aí uma coisa que eu acho muito desonesta é quando as pessoas começam a brincar em transformar todas as palavras em linguagem neutra. E aí eu falo assim, deixa de ser ridículo e imbecil, porque não é sobre isso. A reivindicação da linguagem neutra é uma reivindicação por representatividade, ela é feita por pessoas. Então ela é para ser usada para as pessoas. Primeiro, é uma coisa que é assim, é um convite para você perguntar ao outro como ele se identifica e como ele gostaria de ser chamado. Que isso deveria ser um direito inalienável de todos os seres humanos na face da Terra. Então, esse exercício, só a linguagem neutra já propôs esse exercício, que parece que ficou esquecido pela norma, já é maravilhoso. Porque, assim, antes de você falar, você fala. Se você está na dúvida, você pergunta como você gostaria de ser chamado. E aí a pessoa vai dizer. E aí você fala. Então, não adianta você brincar, debochar, falar computador, livre, mese, porque não é para objeto, entendeu? Você, além de estar sendo debochado, você está sendo burro, porque não é sobre isso a discussão. Mas, Rô, quando eu brinquei da falsa simetria, é porque eu não ia ler o post todo. Essa professora, ela faz isso. Ela vai para... Por isso que ela prova, na teoria dela, ela prova que não faz diferença, porque ela vai para os objetos, ela vai para a alface. A gente não está falando da alface. Essa discussão é boa para perceber assim, toda vez que você acha que você tem uma resposta muito simples, isso me irrita muito, assim, né? Como se o mundo fosse simples, como se o mundo não fosse feito de complexidade. Gente, isso que vocês estão discutindo, eu tenho uma resposta aqui tão simples para vocês. Cara, é tão evidente que você está sendo escroto quando você faz isso, entendeu? É tão evidente, assim, tipo, que eu acho que também é muito bom, porque geralmente essa questão da linguagem neutra é muito reveladora, assim, né? Que nem o post da Juliana Paz, assim, né? Quem curtiu já diz muita coisa ali, né? Porque você já pega ali, né? Então, geralmente, quem se agrega a isso, ela geralmente ela carrega uma série de outros preconceitos junto com isso, porque ela não está disposta a fazer nenhuma transformação e ela acha que ela vive num mundo simples, um mundo que não precisa ser transformado. Me irrita muito pessoas que são resistentes a qualquer transformação, né? Como se o mundo tivesse ok. Não, porque é sobre a pessoa, né? Geralmente quem é muito avesso à transformação é assim, enquanto tá tudo bem para a pessoa, né, não influencia nada na vida da pessoa, tá tudo bem. Ela vai defender uma transformação quando a água bater na bunda dela, né? Tem um pouco a ver com isso também. Eu acho que isso tem a ver com uma premissa do Brasil mesmo, sabe? Assim, a gente pegando todo esse buraco que a gente está, que começa ali, né, com a eleição do Bolsonaro, ou a maneira como a gente elege e vota nesse país, tem a ver com isso. A gente vota, as pessoas sempre votam para elas mesmas. E o voto ele não deveria ser isso. O voto não é um exercício para si mesmo.
Um voto é um exercício para a ágora, entendeu? Então, quer dizer, se está tudo bem para você, olhe em volta e tente votar num candidato que vai melhorar alguma coisa para outra pessoa. E eu acho que você fala essa coisa do Brasil, eu também identifico, né, que tem essa coisa de a maneira com que a gente age politicamente, ela vai estar expressa na maneira como a gente lida com esse tema. Mas eu estava dando uma pesquisada antes do programa, assim, e essa discussão ela está acontecendo em muitos lugares, assim, né? Eu vi discussões muito acaloradas, assim, na Argentina, na internet, estava vendo na França. A França se posicionou agora contra a linguagem neutra, mas que já era meio óbvio que ela faria isso, porque a França é esse poço de tradição e é um asco, assim, pensar em como a França lida com vários temas, inclusive esse. E eu acho que isso é uma bandeira muito cara para quem está sentado na norma, sabe? A questão da língua. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu vejo as novas gerações, assim, algumas pessoas das novas gerações, que vão se apresentar numa primeira atividade, assim, e que de cara já se apresentam e já deixam claro qual é o pronome que que a pessoa quer ser chamada. Eu confio muito na nova geração, acho que essa discussão ela vai morrer junto com essas pessoas que em geral são velhas e como nós, né, velhos já estamos fora do tempo dessa nova geração. Eu acredito muito que a nova geração já vai vir com muita coisa resolvida nesse sentido, assim, eu espero, né? Porque eu acho que para esse grupo mais jovem isso já é uma questão sendo praticada. Isso também me dá um calor no coração, assim. Eu fui buscar o que a gente pode fazer, né? Para que isso seja mais praticado, para que isso comece a ser inserido de uma maneira cada vez mais ampla, né? E uma das coisas que eu vi é que a gente tem realmente que começar esse exercício, que eu nem sabia que as novas gerações já estão fazendo, porque estão mais informadas do que eu, que é de informar sempre que se apresentar, material, cartão, sempre se apresentar o nome e o pronome com o qual gostaria de ser chamado, né? Eu acho que isso vai gerando um movimento, né? Tem que movimentar de alguma forma, assim. E a gente tem que praticar incluindo a gente, né? Porque isso está muito enraizado, né? Essa questão da linguagem, né? E a gente se escutando aqui, olha quantos masculinos a gente usou e não linguagem neutra a gente usou. Sim. A briga não é contra o masculino. A questão da linguagem neutra não é contra o masculino. Eu vou continuar falando que eu estou acostumado, porque eu me identifico com o masculino. A questão da linguagem neutra é que a linguagem possa ser acessada e possa ser representada, possa representar todas as diversidades de corpos. Então, é isso. Numa relação genérica, num lugar onde você não sabe, não consegue afirmar sobre a autoidentificação de cada pessoa contida ali, você tem que usar a linguagem neutra. Mas, para você mesmo, aqui a gente não se identifica com o gênero não binário, então a gente está usando a linguagem masculina. A gente levanta uma coisa que eu acho muito legal, que é essa dificuldade, essa obsessão em bater tanto na linguagem neutra. A linguagem é um dos pilares da norma. E aí eu lembrei de um texto que eu li, que eu acho muito legal essa relação que a Grada Quilomba faz. Ela tem um texto chamado A Máscara, que é um texto onde ela vai resgatar uma memória de infância dela, que é recorrente, que é na família dela, de uma família negra, né, que é dos antepassados dela, dos bisavós e tal, que era a tal da máscara de ferro, que era usada, que era colocada na boca dos negros escravizados, e ela era usada para impedir que os escravizados, enquanto trabalhavam nas plantações, comessem o alimento ali que eles estavam colhendo. E aí ela pega essa memória da infância e vai falando que esse símbolo da colonização, que é essa máscara, ela é um símbolo já para dizer, ela não tem só essa função, ela tem uma função metafórica que é de mutismo, né? De impor um mutismo a essa voz, a essa fala, a esse corpo. A partir daí ela vai concluindo, a grosso modo, que uma das coisas que a colonização faz, e a colonização ela pode ser lida como sinônimo da norma, é exatamente isso, impedir outras narrativas, né? A narrativa, porque a narrativa ela é oral, né? Ela é falada, então eu preciso da minha voz para construir uma narrativa, impedir que outras narrativas se formem. Então, quando ela vai impondo o mutismo a todos os outros corpos, que não o corpo do colonizador, o que ela está construindo? Ela está construindo uma narrativa única. Ela está construindo uma língua única. E aí essa é a língua que vira
a língua, os cânones, né, a língua portuguesa. Então, quando as pessoas, em 2021, gente de teatro, gente que a gente gosta até, eu vi esse post sendo compartilhado por gente que eu gosto, dói um pouco, assim, porque quando é uma gente de teatro, que você já sabe que é o ó mesmo, você fala assim, já estou esperando isso de você, mas gente que você gosta. Quando as pessoas estão compartilhando isso, elas estão pactuando com isso, com essa linha que a Grada Quilomba está trazendo. Elas estão compactuando com a colonização. Porque defender a língua portuguesa, entendeu? Como essa coisa inalcançável, que não pode ser mudada, é defender a colonização, gente. Mas, Rô, eu vou um pouco mais além. Eu acho já choca, né? Você vê a postagem, gente que a gente gosta tudo e tal, e aí tem 220 comentários, tem gente explicando, com a paciência de explicar, e não há um deslocamento. Eu vou pensar nisso, faz sentido. Não há esse deslocamento. Não há. Depois de 220 comentários, você mantém. Quer dizer, existe a possibilidade de mudança. Não, a língua, a norma culta, ela é uma coisa ainda, né? Ela ainda é um exercício classista, né? Elitista. É ignorar, inclusive, que já existe uma série de línguas que estão sendo faladas a partir da língua portuguesa. Né? E eu só trouxe essa discussão da Grada Quilomba, da colonização, porque assim, era quase uma tentativa de tentar falar na língua, com a linguagem dessas pessoas, porque essas pessoas, geralmente, vai ver, são pessoas que se dizem de esquerda raiz, que lutaram, né? E aí dá vontade de falar assim, essas pessoas estão tão obcecadas com a ideia de luta de classe, tudo para elas é luta de classe, elas não conseguem interseccionalizar classe, raça e gênero, elas acham que as questões das políticas identitárias, da reivindicação do identitarismo, porque linguagem neutra tem a ver com isso, tem a ver com reivindicação de identidade, elas acham que isso é menor, entendeu? E aí eu trago a colonização, porque a colonização tem a ver com luta de classe, para ver se a pessoa entende que ela está defendendo, em última instância, isso. Então ela está sendo contraditória até com o que ela acredita, na obsessão do que ela acredita, que é a luta de classe, entendeu? Não tem como pensar a luta de classe como uma coisa indissociada dessas questões de raça e gênero no Brasil. Não tem, gente. Tem muita preguiça, as pessoas parecem que moram dentro de uma peça do Guarnieri. Eles não usam black tie, elas estão lá, até hoje. E é um binarismo, né? Pensar a luta de classe como se pensava há décadas atrás é pensar de maneira binária. Né? Não binária no sentido do gênero, mas binária nessa questão de maniqueísta, né? Você não entender que existe uma série de nuances dentro dessa luta de classe que nessa intersecção podia ser uma explosão muito maior, né? Por mais que você lutou e tudo e tal, você ainda está vivo, você pode escutar, você ainda pode aprender, e aí você ainda pode se deslocar. Olha que lindo que é isso. Né? Você fala, nossa, eu estou aprendendo. Total. Eu queria aproveitar isso, dessa coisa de aprender, eu queria fazer um convite, então, para todo mundo, para as pessoas lerem o Manifesto Willy para uma comunicação radicalmente inclusiva, que é um material produzido pela Sexbox, que eles explicam com toda calma, com toda tranquilidade, sobre qual é o propósito e a função e o objetivo da linguagem inclusiva, da linguagem neutra. E é um convite para você mudar, para você expandir, é um convite para a consciência expandir. Então nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para o manifesto, porque eu acho que é muito importante a gente entender um pouco melhor antes de sair fazendo esses posts alucinados, defendendo a língua portuguesa como se ela fosse a grande mãe da humanidade. Então, leiam o Manifesto Willy para uma comunicação radicalmente inclusiva. E de praticar, né, Paula? Assim, ler e praticar. Pratica um dia para você ver que não é um esforço tão grande fazer essa transformação. Vai errar, e que a gente vai errar. E tudo bem. É readaptação. Também acho. Vamos fazer essa fisioterapia na língua. Vamos. Aí, minha gente, a gente já volta aí com o Momento Meu Cu. Meu cu, acho que é um tema da semana que também alguém vai trazer. O vídeo é da Suzy Brasil,
um cu escancarado para ela, falando de um cu fora do meio, dentro do armário. Eu acho um barato essa coisa de sair do armário. Ai, fulano saiu do armário com 18 anos. Ai, fulano cedo saiu do armário e... Será que saiu mesmo do armário? Às vezes a gente sai do armário, mas fica com a blusa presa no puxador ou numa gaveta, sabe? Porque você se assume, mas ainda fica reproduzindo comportamentos que não são os seus para agradar, para ser aceito numa sociedade. Amor, você não tem que agradar ninguém, você tem que ser feliz, sabe? Aí tá num lugar, engrossa a voz para parecer mais masculina. Aí quer dar pinta, mas não dá, porque o que o outro vai achar? Ai, meus amigos são héteros e aí se eu der pinta, eles não vão curtir. Ai, não ando com a bicha pintosa porque vai me queimar. Mona, se joga, minha linda. Viva, seja real, gata. Pra quê? Sair do armário pra ficar reproduzindo a postura do macho hétero alfa? Tá louca, né? Você pode ser alfa, feminina. Eu amo a Suzy, gente. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Um beijo para você. Gente, mas esse assunto é sério, né? Acho que nem toda saída do armário ela é representativa. Né? Não existe representatividade nesse ato do Eduardo Leite. Isso é um delírio das bichas brancas, das gay brancas, que tá achando que isso tem uma relevância social, mundial, nacional. Não tem. O meu cu da semana é um cu de cunhada. E eu queria compartilhar essa cunhada que compartilhou com o país essa rachadinha cu da família Bolsonaro, mas eu queria fazer isso de uma maneira maravilhosa via nossa amiga Luciana Paz, que fez um vídeo maravilhoso sobre isso. Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3, foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Não é pouca coisa que eu sei não, é muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina. Eu ficava com 1.000 e pouco e ele ficava com 7 mil reais. Então assim, certo ou errado, já foi. Tem jeito de voltar atrás. Maravilhosa, melhor dancinha da semana. O meu cu é uma... eu não sei que nome dá. Eu vou dar de cor que brilha ou... É porque é uma pista, é um acontecimento isolado, mas eu senti que tem uma mensagem ali, uma dica para nós aqui no Brasil. Aconteceu lá na cidade de Winnipeg, no Canadá, mas eu acho que tem uma dica ali para nós que a gente não pode deixar escapar, por isso que eu trouxe aqui pro nosso cu. Alguns manifestantes na cidade de Winnipeg derrubaram as estátuas da Rainha Vitória e da Rainha Elizabeth lá. Porque foi um protesto contra a descoberta de restos mortais de centenas de crianças em túmulos não identificados em antigas escolas indígenas. Tombada e coberta de tinta vermelha, a estátua da Rainha Vitória não resistiu à revolta dos canadenses. Um dos manifestantes registrou o momento em que ela veio abaixo. Em volta, gritos de genocídio não é motivo de orgulho e tragam nossas crianças de volta. Antes de derrubar as estátuas, os manifestantes gritaram: nenhum orgulho do genocídio. E aí eu senti que tem uma dica ali para nós. Então eu trouxe esse acontecimento que aconteceu recentemente. E fica pra gente a dica: nenhum orgulho do genocídio, fora Bolsonaro. Isso que não era o cu depressivo, né? Só o cu depressivo. Falei, alguém tem um cu depressivo? Não, o meu é uma outra coisa. Joga lá pra cima. Eu acho super otimista isso, essa ideia da gente poder gritar nenhum orgulho do genocídio. A gente pode ser otimista, mas a gente tá perdendo as deixas, a gente tá perdendo as dicas. O Brasil tá ficando pra trás aí, gente. Bom, o meu cu é bem leve, para contrastar com esse momento que o Paulo tá, a gente vai terminar bem leve. Bem leve. Eu quero trazer a semiótica, né?
né? Ou seja, a gente analisar pela imagem, né? A imagem é um discurso pronto, e a categoria do meu cu hoje é o que tem a ver o cu com as calças. Essa imagem aqui. Desculpa, interrompi o compartilhamento. É maravilhoso, Vi. Maravilhoso. Bom, eu acho que ela diz por si só. Me parece que a medicina tem tido muita dificuldade para precisar onde fica o braço, realmente, em que parte do corpo fica o braço da gay padrão brasileira. Gente, Você foi pedir vacina, você não foi pedir biscoito, né, gente? Mas, gente, se eu sou enfermeira, eu dou essa vacina no umbigo dele. E aí fica aí, gente, essa dica para dizer o que tem a ver com a calça. Melhora, gente, melhora. Nem tudo pode ser um biscoito. Nem tudo. Gente. E com isso finalizamos o momento Meu Cu.